Você já reparou como, em muitas relações, a pessoa que fala menos acaba tendo mais poder? Não é segredo mágico nem manipulação barata. É presença consciente. Quando você aprende a usar o silêncio como uma ferramenta, você descobre que está no comando da própria vida emocional. O silêncio não é ausência, é escolha. E escolha poderosa. Primeiro exercício. Quando sentir o impulso de responder imediatamente a uma mensagem que mexeu com você, pare. Respire. Espere. Observe o que motiva sua reação. É medo? Carência? Desejo de provar algo? Quando você aprende a pausar, você recupera território emocional. Você deixa de ser previsível. E a previsibilidade mata o desejo. O que não é previsível chama a atenção. O que chama a atenção volta. Só que ficar calada não significa sumir como se fosse invisível. Significa recalibrar sua presença. Significa responder com qualidade, não com quantidade. Responder com presença é um ato de autoestima. Responder no seu tempo é um gesto de valor. E valor, minha amiga, não se implora, se mostra. Quero te fazer uma pergunta rápida. Você costuma responder na hora ou deixa o tempo trabalhar por você? Escreve nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras mulheres aqui. Esse pequeno gesto já é um ato de coragem. O silêncio tem camadas. Há o silêncio defensivo, que isola e empurra. E há o silêncio de domínio, que atrai e questiona. O primeiro empobrece. O segundo enriquece. Você quer o silêncio que diminui ou o silêncio que aumenta? Aprenda a distinguir. Quando você mantém o silêncio com propósito, você transmite que está inteira, que sua autoestima não está atrelada à resposta dele. Outro ponto importante. Use o silêncio para se recolher e investir em si. Enquanto algumas mulheres gastam energia em justificativas, você gasta tempo em si mesma, numa aula nova, numa caminhada, numa unha feita, numa conversa entre amigas que alimenta. A vida fora do relacionamento precisa ser visível. Não como exibição, mas como evidência de que sua existência floresce com ou sem a presença daquele homem. Isso gera curiosidade, e quando bem dosado, faz com que ele volte preso à dúvida. Por que ela não se desespera? E atenção, silêncio não é veneno. É estratégia humana e ética quando motivada por autocuidado. Não é vingança, é autopreservação. Não é jogar jogos. É recuperar autoridade sobre suas emoções. Quando o homem percebe que sua atenção é conquistada e não entregue, ele muda. A incerteza gera movimento. E movimento, muitas vezes, vira investimento. Agora me diga, já teve um momento em que o silêncio mudou algo entre você e alguém importante? Conta aqui nos comentários. Minhas rainhas silenciosas, existe uma coisa que a maioria das mulheres ainda não percebeu. Quanto mais você tenta explicar, justificar e se mostrar disponível, mais você entrega a direção para o outro. É como se você colocasse sua felicidade nas mãos dele, esperando que ele decida quando vai te dar atenção. Mas o silêncio quebra esse ciclo. O silêncio devolve o volante da sua vida para as suas mãos. Pense nisso. Toda vez que você corre para se justificar, você reforça a ideia de que precisa da aprovação dele para existir em paz. Mas quando você escolhe se calar e agir, ao invés de implorar, você mostra que a sua paz não depende dele. Isso mexe profundamente com a cabeça de qualquer homem, porque o esperado é que você faça cena, chore, cobre. E quando você não faz nada disso, ele sente o chão balançar. Você já percebeu que o silêncio tem o poder de inverter os papéis? O que era certeza vira dúvida. O que era rotina vira curiosidade. O que era controle dele passa a ser interrogação. Por que ela não reage? Por que ela não me cobra? Por que ela não está na palma da minha mão como antes? Esse questionamento, minha rainha silenciosa, é o começo do domínio. E veja, não estou falando de manipulação barata. Estou falando de equilíbrio emocional. Carl Jung nos lembra que tudo aquilo que reprimimos ganha força no inconsciente. O silêncio consciente não é repressão, é transformação. É você decidir que não precisa reagir a tudo, que pode guardar energia para aquilo que realmente vale. Agora deixa eu te provocar um pouco. Você já pensou em como seria sua vida se,
Ao invés de gastar tempo perseguindo explicações e provas de amor, você gastasse esse mesmo tempo em algo que ele jamais poderia tirar de você: o seu valor próprio. Imagina trocar meia hora de ansiedade olhando o celular por meia hora de cuidado com sua mente, seu corpo, sua alma. Isso sim é virar o jogo. E aqui eu quero te ouvir. Você sente que já perdeu muito tempo tentando agradar alguém? Se sim, escreve nos comentários: chega, agora é meu tempo. Assim você não só se compromete consigo mesma, mas também inspira outras mulheres que estão passando pelo mesmo. O silêncio é o espaço que separa uma mulher comum de uma mulher inesquecível. E se você aplicar isso, vai perceber que não é ele que te domina. É você que aprendeu a dominar a si mesma. Minhas rainhas, sabe qual é um dos maiores erros que muitas mulheres cometem? É acreditar que precisam se explicar para tudo. Se ele pergunta onde você estava, você corre para justificar. Se ele cobra porque você demorou a responder, você se apressa em dar desculpas. E cada vez que faz isso, você entrega um pedaço da sua liberdade. O silêncio entra como um divisor de águas. Quando você não se justifica demais, você mostra maturidade. Mostra que tem sua própria vida, sua própria agenda, sua própria prioridade. Ele percebe que não tem todas as respostas sobre você. E isso faz com que comece a te observar com outros olhos. O que não é entregue de bandeja gera desejo. O mistério é combustível do interesse. Carl Jung dizia que aquilo que você evita encarar dentro de si acaba governando a sua vida. E aqui entra um detalhe importante. Quando você evita o medo de perder, você percebe que nunca teve nada a perder de verdade, porque o valor sempre esteve em você, não nele. O silêncio, nesse ponto, é um treino de coragem. É o ato de mostrar que você não está desesperada para provar nada. Eu quero que você pense em algo agora. Quantas vezes você se sentiu cansada de dar explicações que nunca foram suficientes? Quantas vezes, mesmo explicando tudo, ele ainda desconfiava, ainda diminuía, ainda te deixava insegura? Então me responde aqui nos comentários: valeu a pena esse desgaste? Ou você percebe que na verdade só se anulou ainda mais? E veja bem, minhas rainhas, não é para virar uma pedra fria, distante, sem emoção. É para ser uma mulher que sabe o valor do silêncio, que fala quando quer e não quando é pressionada, que explica quando acha necessário e não quando é obrigada. Isso é domínio. Isso é estar no controle de si mesma. Quando você segura uma resposta, você não perde nada. Pelo contrário, você mostra que não está sob comando. Você envia uma mensagem clara: eu não preciso te convencer de nada. Se quiser estar comigo, que seja pelo que eu sou, não pelas justificativas que eu dou. Isso é poderoso. E eu te digo mais: a mulher que entende esse segredo nunca mais é a mesma. Ela não corre atrás. Ela anda firme, olha para frente. E quem quiser caminhar ao lado, que tenha fôlego para acompanhar. Existe um detalhe que poucas mulheres percebem. Quanto mais você se explica, mais você dá poder para que ele duvide de você. O silêncio, por outro lado, corta o excesso. Ele te coloca em um lugar de firmeza. Quando você não responde de imediato, quando não entra em justificativas longas, você transmite segurança. E segurança é magnética. Pense comigo. O que chama mais atenção? Alguém que implora por validação, ou alguém que sabe esperar, que observa, que se mantém centrada? A segunda opção sempre se destaca, porque transmite uma mensagem clara: eu não preciso provar nada para ser quem eu sou. E aqui entra uma lição prática. Da próxima vez que alguém tentar te pressionar com perguntas como: por que você não respondeu? Onde você estava? Por que fez isso? Teste o poder do silêncio. Não precisa ser grosseria. Pode ser um simples olhar, uma pausa, um sorriso leve. Esse espaço que você cria fala muito mais do que longas explicações. Ele mostra que você não vive para dar satisfação, mas para viver a sua vida. Agora, quero que você reflita comigo. Quantas vezes você perdeu energia se defendendo de algo que não fez? Quantas vezes se desgastou tentando convencer alguém que já tinha decidido não confiar em você? Comenta aqui. Você sente que já se desgastou demais tentando provar o seu valor? Sua resposta pode abrir os olhos de muitas mulheres que estão vivendo o mesmo.
O silêncio é como um espelho. Ele devolve para o outro aquilo que ele mesmo projeta. Se ele confia, o silêncio é leve. Se ele desconfia sem motivo, o silêncio vira peso. E aí o jogo se inverte. Ele começa a perceber que talvez esteja exagerando, que talvez esteja perdendo alguém que não se curva. Esse é o momento em que você sai da posição de quem implora e assume a posição de quem escolhe. Não é ele que define seu valor. É você que mostra que não está disposta a negociá-lo. E aqui, sim, eu chamo você de rainha. Porque só uma rainha entende que não precisa se justificar a cada instante. Ela fala quando quer, cala quando é preciso. E principalmente mostra que tem uma vida plena além de qualquer relacionamento. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente acaba governando a nossa vida como destino. E é exatamente isso que acontece quando você não aprende a usar o silêncio. Se você não percebe que reage por impulso, continua presa a padrões que te enfraquecem. Mas quando traz consciência para a forma como se cala, você transforma o silêncio em escolha. E escolha é liberdade. Pense comigo. Enquanto muitas mulheres se perdem em explicações, você pode usar esse mesmo tempo para investir em si mesma. Não se trata apenas de não falar, mas de direcionar sua energia. O silêncio externo deve se transformar em ação interna. É o momento de cuidar da sua mente, do seu corpo e da sua alma. E aqui vai um exemplo prático. Ao invés de perder horas discutindo no celular, use esse tempo para caminhar, para ouvir uma música que te eleva, para ler algo que expanda sua visão de mundo. Essa mudança não passa despercebida. Ele sente a diferença. Ele percebe que você não está girando em torno dele, mas que é uma mulher com vida própria. E esse é o maior choque para alguém que achava que te tinha na palma da mão. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já parou para pensar em quanto tempo perdeu tentando agradar alguém que nunca se agradava? Se essa pergunta mexeu com você, escreve nos comentários. Agora é meu tempo. Essa simples frase pode ser o primeiro passo para um compromisso consigo mesma. Lembre-se, silêncio não é ausência, é presença seletiva. Quando você decide aonde vai sua energia, você mostra maturidade. Jung dizia que o inconsciente fala por símbolos, e seu silêncio é um símbolo poderoso. Mostra que você não precisa gritar para ter valor, não precisa implorar para ser notada. Esse é o momento em que você se torna rara, porque a maioria se desgasta tentando convencer. Mas você não. Você se transforma em alguém que não precisa ser explicada, apenas vivida. E é nessa raridade que mora o respeito, o desejo e, acima de tudo, a sua liberdade emocional. Minhas rainhas, eu preciso que vocês entendam algo que muda tudo. Uma rainha reina, ela não mendiga nada, muito menos atenção. A verdadeira realeza não corre atrás, não implora, não se humilha. Ela ocupa o seu trono, e quem quiser estar ao lado dela, que se mostre digno desse lugar. Carl Jung nos ensina que os símbolos moldam a forma como enxergamos o mundo. E quando você assume para si mesma o símbolo da rainha, você redefine seu valor interno. Porque uma rainha sabe que não precisa disputar espaço. Ela já é o espaço. Ela não precisa levantar a voz para ser ouvida. Sua presença fala antes da palavra. Pensa comigo. Quando você mendiga a atenção, você se coloca abaixo. Você abre mão da sua coroa, entrega seu cetro, como se sua vida dependesse da aprovação dele. E o que acontece? Ele sente que tem poder, e você perde o domínio. Mas quando você se coloca como rainha, o jogo muda. Você não corre atrás. Você escolhe. Você não implora, você observa. Você não mendiga, você reina. E reinar, minhas rainhas, não significa ser arrogante ou fria. Significa ter clareza de quem você é. Significa entender que sua vida é maior que qualquer mensagem visualizada e não respondida. É perceber que a sua felicidade não cabe em uma tela de celular. É saber que o silêncio pode ser a linguagem mais alta do seu valor. Quero que você reflita. Quantas vezes você abriu mão da sua coroa para segurar migalhas? Quantas vezes se esqueceu de quem era para caber no mundo pequeno de alguém? Agora, responda para si mesma. E se quiser, escreva nos comentários. Eu sou rainha. Eu não mendigo. Essa frase é um compromisso. É um símbolo.
É você declarando que o tempo de se curvar acabou. Poeticamente falando, uma rainha não pede luz, porque ela já carrega sua própria chama. Psicologicamente, quando você se vê nesse lugar, o inconsciente começa a alinhar suas escolhas. Você não aceita menos do que merece, porque sabe o valor do seu trono. E espiritualmente, você passa a vibrar numa frequência em que tudo o que não estiver à sua altura se afasta naturalmente. E aqui está a chave. Quando você começa a reinar sobre si mesma, não há silêncio que doa. Há silêncio que fortalece, porque ele não é ausência, é declaração. Eu não mendigo, eu governo. Uma rainha surpreende, e surpreender é uma das formas mais poderosas de dominar sem precisar levantar a voz. Quando um homem já se acostumou com a ideia de que você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre correndo atrás, é nesse momento que o silêncio vira uma virada inesperada. Carl Jung falava sobre a importância da sombra. Aquilo que o outro não espera em nós é o que mais causa impacto. E quando você mostra que não é previsível, que não é aquela mulher que ele imaginava dominar, você acessa exatamente esse poder. O inesperado quebra padrões, desarma, mexe com a mente dele. Vou te dar um exemplo simples. Ele te chama de última hora, esperando que você largue tudo para ir até ele. O que você faz? Se fosse antes, talvez dissesse sim, mas agora, como rainha, você usa o silêncio. Você não responde correndo, você não abandona seus compromissos, você não demonstra desespero, você mostra que tem vida própria, agenda própria, prioridades próprias. Esse gesto por si só muda o jogo. E o que acontece dentro dele? Insegurança, questionamento, desejo. Porque todo homem espera que a mulher corra atrás quando ele dá um sinal. Quando você não faz isso, você o tira da zona de conforto. Ele percebe que, para estar com você, precisa merecer, precisa se esforçar, precisa conquistar. Quero que você reflita comigo. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, só para não perder alguém? Escreve nos comentários. Eu sei dizer não. Essa frase simples pode ser o início de uma revolução na sua vida. E lembre-se, surpreender não é jogar com frieza. É mostrar que você não é previsível. É dizer não quando ele tem certeza que você diria sim. É priorizar seu descanso quando ele achava que você largaria tudo por ele. É escolher se cuidar quando ele achava que você só pensaria nele. Isso não é crueldade. Isso é soberania. Minhas rainhas, a partir do momento em que você começa a surpreender, você deixa de ser mais uma. E se torna inesquecível, porque não é qualquer mulher que consegue reinar sobre si mesma. Não é qualquer mulher que usa o silêncio como arma de poder, mas você pode. E quando você fizer isso, nunca mais será vista da mesma forma. O silêncio não serve apenas para desarmar o outro. Ele serve, acima de tudo, para reorganizar você mesma. Muitas mulheres, sem perceber, fazem de um homem a prioridade máxima da vida. Colocam ele no topo da lista, enquanto elas mesmas ficam em último lugar. E é aqui que o silêncio entra como cura. Carl Jung dizia que a verdadeira individuação acontece quando reconhecemos o nosso centro, quando paramos de viver apenas para o olhar externo e nos reconectamos com o que é essencial em nós. E o silêncio é exatamente esse mergulho. Ele corta o barulho das justificativas, das ansiedades, das cobranças, para que você escute a sua própria voz. Pare e reflita. O que é prioridade para você hoje? É ele? É agradar alguém que nem sempre te valoriza? Ou é sua felicidade, sua saúde, sua paz? O silêncio te dá espaço para reorganizar essa lista, e quando você coloca a si mesma em primeiro lugar, tudo muda. Você não aceita mais migalhas, porque percebe que merece banquetes. Você não implora por migalhas de atenção, porque se reconhece como rainha que já possui abundância em si. Quero que você faça um exercício simples. Escreva em um papel 3 coisas que você gostaria de fazer se não estivesse preocupada em agradar alguém. Pode ser algo pequeno, como voltar a dançar, começar um curso, viajar sozinha, mudar o visual. O silêncio que você oferece a ele é o mesmo silêncio que você devolve a si, transformado em ação. E eu te pergunto, quantas vezes você se anulou para caber na vida de alguém?
Quantas vezes se perdeu de si mesma para não perder outro? Se isso já aconteceu, escreva nos comentários. Eu me coloco em primeiro lugar. Essa frase é um voto de lealdade a si mesma. Psicologicamente, quando você redefine prioridades, você envia uma mensagem para o seu inconsciente. Eu importo. E o inconsciente responde criando novas escolhas, atraindo situações e pessoas que confirmem esse valor. Poeticamente, é como se você levantasse do chão, sacudisse a poeira e recolocasse a coroa no lugar. Minhas rainhas, uma coisa é certa. Quem não se coloca como prioridade, acaba vivendo como opção. E você nasceu para ser prioridade, não para disputar espaço na vida de ninguém. O silêncio, usado com consciência, é o primeiro passo para esse realinhamento. Agora eu quero que você faça algo comigo. Desça nos comentários e escreva: Eu sou uma rainha. Não é só uma frase, é um compromisso público com você mesma. É você declarando para o mundo que entendeu o seu valor, que não vai mais se rebaixar e que escolhe reinar sobre a própria vida. Mas deixa eu te dar um puxão de orelha. Porque eu sei que muitas de vocês cometem esse erro. Um homem faz uma pergunta simples, e vocês entregam a vida inteira em uma resposta. Ele pergunta: Você está ocupada? E vocês respondem com 10 linhas contando o problema da família, tristeza da semana, choro das pitangas. Minha querida, isso não atrai, isso afasta. Quer saber o que atrai? Ser interessante, não previsível. Ser independente, não desesperada. Ser misteriosa, não transparente demais. Você não deve entregar seu coração como se fosse um relatório de escritório. Deve ser seletiva. Responder o que foi perguntado, nada além. O silêncio nas entrelinhas é o que desperta curiosidade, não o excesso de palavras. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro, desperta. O silêncio é esse olhar para dentro. Ele desperta a mulher que estava adormecida em você, aquela que sabe se valorizar, que entende que não precisa implorar por atenção. Uma rainha reina, ela não mendiga. E antes de encerrar, quero te fazer um convite. Se esse conteúdo falou com você, se ele abriu seus olhos, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião. Sua voz importa aqui. Quero ouvir sua experiência, porque sua história pode ser a luz que outra mulher precisa nesse momento. E se você sentir no coração que esse trabalho agrega de verdade na sua vida, torne-se membro do clube de membros, ou deixe um "valeu demais". É uma forma de apoiar esse movimento, mas sem obrigação. Apenas se fizer sentido para você. Você é rainha. O silêncio é o seu trono. E ninguém que realmente merece você vai querer ver essa coroa no chão. Agora, antes de terminar, quero te lembrar de algo muito importante. Existe um material preparado com todo carinho para você. Um e-book com preço acessível, feito especialmente para mulheres que decidiram se escolher. É um guia prático para fortalecer sua mente, seu coração e sua autoestima. O link está aqui embaixo na descrição. E vai ser um presente poderoso nessa sua nova caminhada. Então não esquece. Se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com aquela amiga que também precisa despertar a rainha que existe nela. Quanto mais mulheres alcançarmos, mais vidas serão transformadas. E guarde essa frase comigo: homem é tudo igual. O que muda é a forma como você se valoriza. Não aceite menos do que merece. Não mendigue migalhas. Se coloque como prioridade, porque quando você se escolhe, o mundo começa a te escolher também. Minhas rainhas, vocês nasceram para reinar, não para implorar. O silêncio é o trono. A autoestima é a coroa. E a vida que vocês merecem começa no momento em que decidem se valorizar.